Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Sou Gente. Eu sou o pastor Wilson e tenho aqui comigo o pastor César. Juntos nós queremos abençoar a sua vida com assuntos que são do nosso cotidiano, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que muita gente não sabe como levar essas coisas para um lado positivo, para um lado abençoador, para um lado bom. Pastor César. Que bom estarmos aqui. Eu sempre gosto de dizer isso porque é bom mesmo. É bom demais, né? A gente sempre está reservando esse tempo. Queremos agradecer você, queremos agradecer as pessoas que estão interagindo, as mensagens, aquelas que já estão ali embaixo, já nos comentários, algumas que nos mandam pessoalmente. Esse podcast, como o pastor Wilson já falou, tem o intuito de abençoar a sua vida, de trazer uma palavra de fé e esperança e também poder fazer crescimento espiritual, gerar crescimento espiritual na tua vida. Vamos pedir mais uma vez para você que ainda não é inscrito, nosso número de inscritos já está crescendo, a gente já está tendo várias pessoas que estão já nos acompanhando semanalmente, então você tem esse compromisso toda quinta-feira, pode nos acompanhar, temos várias surpresas que vão acontecer no decorrer dos dias, devocionais, material evangelístico que vai te abençoar, então acompanhe, não perca nenhum episódio, que eu tenho certeza que isso será muito abençoador. E para a nossa conversa de hoje, nós separamos um tema, e esse tema do nosso bate-papo de hoje é um bate-papo sobre... A gente está chegando no final do ano, né? Estamos nos aproximando, nos preparando para o momento mais gostoso, né? No mínimo mais gostoso do ano, né? Para quem gosta, para quem gosta, né? Ou precisa descobrir, né? Precisa descobrir esse momento gostoso do ano, que é... Vamos falar sobre felicidade, a famigerada felicidade. Exatamente. Então, meu amigo pastor Wilson, comece falando pra gente aí. E aí, felicidade existe? Pois é. Então, queria esclarecer uma coisa para vocês que estão nos assistindo, que o nosso papo aqui não é um papo filosófico. Perfeito. Tá? Não queremos entrar nessas profundidades, vibe, né? Nessas coisas assim que as pessoas falam de coisas profundas, mas não conseguem viver. O que a gente quer explorar aqui são as coisas realmente do senso comum, aquelas coisas do cotidiano do povo, do popular. Então, esse é um assunto controverso, porque felicidade é algo que todo mundo quer, sem saber, na verdade, exatamente o que é. Eu não sei, aquele negócio que a gente tem dias que você fala assim, nossa, tô com uma vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o que é. Sabe? Esse negócio, ele não consegue definir. Eu quero, mas não... O que é esse negócio de felicidade, não é? Então, no conceito popular, é bem por aí. As pessoas passam boa parte da vida correndo atrás de algo que nem sabem o que é. Então, porque o que se entende por felicidade está muito relacionado a essa sensação do nosso bem-estar. Não é isso? Que o pessoal... o que não é ruim você querer o seu bem-estar. Longe de mim falar uma coisa dessa. Mas não é ruim se não fosse ilusório. O que é que nos faz felizes? O que é que nos faz felizes? Eu penso, para tratar desse assunto, eu pensei em 3 coisas que normalmente me deixam feliz, que eu acho que deixa todo mundo feliz. Não é? No nosso conceito de felicidade. 3 coisas. Comodidade, que é você ter o que quiser, quando quiser, sem se preocupar de onde virá o recurso, por exemplo. Então você pode sair, você pode gastar, você não precisa, nossa, será que vai dar? Será que não vai dar? Aquela coisa de conter os gastos, porque... Não, então a gente quer esse tipo de...
A gente sonha com esse tipo de realidade, né? E para muitos de nós, esse sonho acaba sendo uma fantasia, porque não vai se realizar. Tem gente que vive assim? Tem, mas são poucos, né? São poucos. Outra coisa que eu penso que nos dá felicidade é a conveniência. O que é a conveniência? Você fazer as coisas do seu jeito, sem se preocupar com o que os outros pensam ou com o que lhes causa. É o que é conveniente para mim. Então, isso me dá prazer, me dá felicidade, não é? E a terceira coisa, que eu já falei antes é o tal do prazer, que dispensa comentários. Tudo aquilo que libera esses hormônios do prazer, e aqui a lista é longa porque nós somos seres sensitivos. A gente se comunica com o mundo externo através dos sentidos, né? E tem muita coisa que mexe com a gente, desde saborear uma boa comida, sentir, eu por exemplo gosto de perfume, sentir um cheiro de um perfume, ouvir uma boa música, também gosto disso, assistir um bom filme e, obviamente, essa questão sexual que faz parte da vida do ser humano, não podemos desconsiderar, faz parte dessa gama de coisas que estão relacionadas ao prazer. Então, quando a gente pensa, um cidadão como eu, comum, mero mortal, pensa em felicidade, a gente pensa nessas três coisas, em comodidade, conveniência e prazer. Pode até ter outras, mas basicamente eu penso... Tudo gira em torno dessas dessas três coisas, né? Então, mas o que nos faz infelizes? Exatamente o oposto, que é o desconforto, a inconveniência e a aflição. Aí pensa comigo, pastor, se o nosso objetivo de vida for a felicidade, e se você que está nos assistindo, nos ouvindo, pensa dessa mesma forma, que é comodidade, conveniência e prazer, se você for correr atrás dessas coisas, nós vamos correr, né, atrás daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos é conveniente e daquilo que nos causa conforto. Mas acontece, como tudo tem um porém, né, que aquilo que nos dá prazer nem sempre nos faz bem. É esse que é o ponto. Eu já disse aqui num dos nossos encontros que eu tenho um problema, eu sou diabético. Gosto de doce. Obrigado, gosto. Tá em você, tá entranhado. Não tem Comi nem... um chocolate antes de vir para cá. Jesus, então, amado. Isso me dá prazer. A diabetes adorou, né? Não, Ela eu até trato bateu muito palma. bem, eu trato muito bem. Ela gosta. Então, gente, não faça isso, tá? É um não faça isso em casa, né? Não faça isso em casa. Mas isso me dá prazer. Só que não faz bem. Percebeu? Eu tenho, por exemplo, uns conhecidos amigos que têm outros problemas. Por exemplo, tem uma querida que tem aquela doença celíaca, que é aquela que não pode comer glúten, nada dessas coisas assim. Então, se você vai dar pão francês para uma pessoa dessa, você não vai dar, porque causa mal. Dá prazer? Outra coisa que eu gosto é pão. Gosto. Amo massa. Então, mas não... me causa muito prazer, mas não me faz bem. Você percebe como é que é? Outra coisa, o que nos é conveniente nem sempre é o certo a fazer. Tem uma questão moral aí, não é? Por exemplo, é conveniente mentir para se safar de uma acusação? É conveniente, mas é o certo. E muita gente faz isso. Certo? Em tal da busca da felicidade, não é? E a questão do conforto, o problema do conforto é o seguinte, na maioria das vezes, esse lance do conforto rouba uma coisa muito importante de todos nós, que são as iniciativas.
E se rouba a iniciativa, rouba a acabativa também, não é isso? E essa é uma máxima dos coaches da vida aí, não é? Se você quiser ser bem-sucedido, saia da sua zona de conforto. Então, na cabeça do povão, e eu me insiro aqui, eu estou nesse contexto do povão, porque eu não sou milionário, nem bilionário, nem nada, na nossa mentalidade, no senso comum, se a gente tivesse essas coisas, a gente seria feliz. Mas acabei de explicar que isso não é bem assim. Não é bem assim. A gente pode dizer que isso é um tipo de felicidade? Ou isso? Porque a felicidade, ela é pessoal, nesse sentido de dizer assim, eu estabeleço certas medidas. Por exemplo, você acabou de estabelecer, o pastor acabou de estabelecer 3 medidas. São medidas de felicidade, Certo. né? Sim. E que são relativas à nossa cultura, ao nosso contexto, aquilo que a gente vive. Porque alguém que, por exemplo, vive no Oriente Médio, ele tem outra ideia de felicidade, né? Então a gente, querendo ou não, a felicidade também ele tem esse aspecto cultural envolvido, não só social, mas muito daquilo que a gente tem recebido, daquilo que a gente também vai sendo condicionado. Isso aí justamente, você falou a palavra certa, a gente é condicionado a uma série de coisas, não é? Depende muito da cultura local, do meio que você está. Se você está numa comunidade ou num grupo de pessoas que tem como alvo, por exemplo, riqueza, você cresce nesse negócio, você quer. Mas se você crescer num lugar onde ninguém se preocupa com isso, é uma coisa que brasileiro às vezes não tem, porque para nós, por exemplo, carro é um artigo, não é só um artigo de luxo. É uma conquista, ele tem um significado. Tem um significado. Você vai para a Europa, a maioria tem Mercedes, BMW, isso aí não é. O próprio Estados Unidos, tirando o pessoal que vem de fora, o americano mesmo, ele não tem essa cultura de que carro é uma coisa que faça muita diferença na vida da pessoa. Conheço gente rica que tem a caminhonete de 25 anos. E tá lá, tá lá para ele, porque para ele não faz diferença nenhuma. Não faz parte disso aí. A pessoa não mede você por aquilo que você tem. Eu tô falando isso, pastor, porque é o seguinte, eu tenho certeza que muita gente conhece pessoas que abrem o Instagram, a pessoa tá normal, tá ali com a sua vida tranquila, sossegada, aí o cara vai lá, abre o Instagram, aí ele vê o fulano na praia, aí o cara, puxa vida, e ele muda todo o estado dele de humor, porque, por isso que eu tô comentando com o pastor, e aí eu vou lançar uma pergunta em cima disso. A pessoa tá lá, ela tem essas medidas que o pastor estabeleceu, que são medidas de senso normativo, né? É normativo, acaba normalizando as pessoas nesse sentido. E aí ela vai lá e realiza. Às vezes a qualquer custo, às vezes a um custo de ficar endividado, às vezes a um custo de tudo isso. E será que isso é a verdadeira felicidade? E talvez é essa pergunta que eu quero dizer. Isso é felicidade, ok. Mas qual que é a verdadeira, ou aquilo que de fato é felicidade que dura? Na verdade, não é felicidade. Porque quando a gente pensa em felicidade, mesmo o senso comum, você está pensando em comodidade, você está pensando nessas coisas aí que eu citei, a gente pensa isso como um estado assim fixo da vida, né? Felicidade é uma coisa que teria que ser contínua. Mas o que acontece conosco é que a gente tem momentos em que existe um pico de alegria mais alto que a gente chama de felicidade. Então, quando você conquista alguma coisa, você fala, agora estou feliz. Você comprou um negócio, um carro novo, agora estou feliz. A gente sempre vive desses picos. Quanto é que esse pico ele volta ao normal, ele dura pouco. A alegria desse tipo de felicidade, por isso que eu falei que ela é ilusória, porque não é uma coisa que dura. Assim, a alegria dessas conquistas, ela dura pouco. A pessoa que é acomodada numa situação boa, por exemplo, financeiramente boa, ela acaba se tornando infeliz, porque ela perde objetivos, ela perde pelo que lutar.
O que uma pessoa que tem tudo vai fazer na vida? Vai viver o resto da vida numa rede, tomando água de coco? O que vai fazer? E a vida vai ser monótona. Vai ser chata. E aí ele vai ser infeliz, não porque ele não tem. É porque por tem exemplo, demais. Deixa eu falar uma coisa. Eu tava vendo umas coisas no Instagram que são de arrepiar, algumas qualidades que algumas pessoas têm. Até estava conversando com um amigo esses dias sobre isso, ontem, inclusive. Pessoas que têm habilidades assim fora do comum. Tem uma moça no Instagram que eu vi, ela é ambidestra e os pés também funcionam assim. Ela desenha com as mãos e com os pés ao mesmo tempo. É uma coisa de ficar... Mas não é um desenhinho. São desenhos. Desenho artístico. Mas é a coisa fabulosa de fazer você. Ela desenha você, assim, com os pés, cara, enquanto está desenhando outras coisas com as mãos. É totalmente livre uma coisa da outra. Então eu falo assim, nossa, se torna uma ambição para a gente. Nossa, como eu queria ter uma característica dessa, uma mente tão... Só que também eu estava conversando com um amigo que, por exemplo, essas pessoas que têm uma mente tão brilhante assim, de um QI altíssimo, elas acabam também ficando sozinhas. Imagine uma pessoa com QI, vou chutar bem alto, mais do que até o do Einstein, né? Um QI de 190, por exemplo. Do Einstein era 160 e alguma coisa. Você, convivendo com uma pessoa com QI de 90, casa, uma pessoa que tem QI de 190 com uma pessoa que tem 90. Imagina como que vai ser a vida para esse cara aqui, ou para essa mulher aqui. Seja ele... Não é? Seja ele quem for. Nossa, vai ter que diminuir muito para conseguir conviver. Não dá. Não tem liga. Né? Esse aqui não vai de jeito nenhum. E esse aqui, ele precisa... andar mais lento, regredir. Para poder conviver com a pessoa. Então, tem coisas que a gente quer na vida que não seriam tão boas assim. A menos que você quisesse ser um ET no planeta. E você sozinho. Então, esse negócio de felicidade é uma coisa bastante complicada. Dependendo da intensidade do prazer, por exemplo, passados instantes, o que vem em seguida é tristeza, que é o que eu sinto, por exemplo, depois que eu como um doce. Na hora... Nossa, que delícia, a sensação é maravilhosa. Mas depois você, cara, mas você tem diabetes, velho. Depois que a consciência... A consciência, ela vem e fala, puxa, eu não deveria ter feito isso. Mas daí já foi. Então, as sensações, esse desejo de ter as coisas que está relacionado à sensação, essas coisas são frívolas, elas são passageiras, mudam de um instante para outro com muita rapidez. E felicidade é isso? Ter uma sensação boa que no minuto seguinte já não é mais tão boa. Ou já não está tão gostoso como foi antes. Né? Isso é felicidade. Comodidade. Deve ser muito bom ter tudo o que você quer, quando você quer, sem ter que pensar em como vai pagar. Eu não sei como que é isso. Mas também tornaria as pessoas assim, a maioria das pessoas. Veja bem, olha como é que uma pessoa comum pensa. Se eu ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que eu vou fazer é meter o pé no meu patrão. E falei, eu vou sair desse negócio aqui. É a cabeça dele. Então, esses dias eu vou comentar um negócio porque acho interessante, tem a ver aqui. Eu vi um comediante, é um comediante. Então ele está falando, o sujeito está lá no bar, lá no bar, e a mulher dele, do outro lado da rua, vê o sujeito no bar, começa a gritar, xingá-lo, dizendo que não quer mais nada com ele, porque ele não sai do bar. De repente, ele estava lá no bar, bebendo as coisas dele lá, mas estava esperando o resultado da Mega Sena.
né? E aí ele ganha na Mega Sena. Aí ele vira para ela com o jogo assim e fala assim: ganhei, ganhei, ganhei. E ela, quando ouve isso, ela fica que nem louca. Ela ganhou, ela vem correndo, atravessa a rua pra, né? Aí vem um carro, atropela a mulher e morre. Aí o sujeito lá no balcão que ganhou, ele falou: bom, quando o sujeito tá com sorte mesmo, né? Ganhou aqui e ainda a mulher foi embora, entendeu? E geralmente é assim que as pessoas pensam em termos de felicidade. O que é? Pode parecer piada, mas essa é a expectativa de muita gente com relação à felicidade. Ficar rico e se livrar daquilo que para ele ou para ela é um peso. Mas será que é isso? Isso deixa uma pessoa feliz? Pastor, o fato disso até ser Ah, felicidade, talvez não signifique que isso seja, como o pastor disse anteriormente, bom, duradouro. Porque às vezes tem essa expectativa, né? De que alguma coisa seja tão boa, que me traga felicidade e que ainda seja duradouro. dura, mas não dura. Não dura. E é nesse ponto que eu estou fazendo a Então, pergunta, pastor. mas E aí, a verdadeira O felicidade? problema, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem problema a felicidade? Essa felicidade tem problema. E qual que é o problema dela? O problema dessa famigerada felicidade é que ela só tem compromisso com ela mesma. Consigo mesma ela tem. Ela é extremamente egoísta, egocêntrica. É uma felicidade que carrega na sua essência, ainda que muitas vezes de maneira velada, a ideia de que precisa ser alcançada a qualquer preço. Você tinha citado isso, esse negócio, Sim. a qualquer custo. Eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz, custe o que custar. E eu tenho direito. Eu tenho direito de ser eu tenho feliz. direito. A busca por esse tipo de felicidade não leva nada nem ninguém em consideração. A não ser a própria pessoa. Eu vou ser feliz nem que isso custe a infelicidade dos meus filhos, do meu cônjuge, dos meus pais, dos meus amigos, porque a pessoa que se apaixona, por exemplo, por uma outra pessoa que não o seu marido ou sua esposa, e ela está decidida a largar tudo para ficar com essa nova paixão, ela sabe que isso vai trazer uma série de consequências. Vai fazer mal para os filhos, até para a roda dos amigos muda, porque aquele casal era amigo desses casais, agora não é mais aquele casal. Então, você vai ter que ir para uma outra roda de amigos. Então, isso causa mal. E além disso, além de não pensar nessas coisas, essa é uma cultura anti-Deus. Porque o segundo grande mandamento, o que é? Amar o próximo Como a você mesmo. como a si mesmo. Então nós temos um impasse aqui. Eu devo mesmo procurar essa felicidade a qualquer custo? Esse tipo de coisa, que eu sonho tanto, que eu quero tanto. A felicidade que eu busco vale o sofrimento das pessoas que me amam, que fazem parte da minha vida, que contribuíram para que eu chegasse, inclusive, até onde eu cheguei. Por exemplo, a maioria das pessoas que se divorcia hoje, o assunto nosso não é esse, mas só um exemplo, né? Nem é porque houve ou adultério, ou houve agressão física ou verbal. Em muitos casos não tem disso. A pessoa simplesmente não está contente. Eu não estou feliz nesse relacionamento. Não estou feliz. Então, a pessoa que está assim, ela começa a esquecer, por exemplo, das promessas que foram feitas, dos sonhos que foram idealizados lá atrás, das coisas que foram construídas ao longo daquele relacionamento, esquece inclusive o envolvimento de terceiros na relação, que são os filhos, não é? Quando tem os pais, os amigos, como eu já citei. Por quê? Porque esse tipo de felicidade
não tem compromisso com nada, a não ser consigo mesmo. Eu nem chamaria isso de felicidade, para dizer a verdade. Seria mais como uma satisfação do ego. Uma alegria. É uma alegria. Uma alegria. Pessoal, né? E aí eu diria assim, o Ministério Celestial da Saúde adverte. Né? A busca por esse tipo de felicidade faz mal à saúde. Eu não sei se você já parou para pensar, e agora a gente vai só fazer uma ponte aqui para o lado mais espiritual da coisa. Por que é que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer? Que a gente, na nossa teoria, nos faria muito felizes. Não é? E aí, será que é porque Deus não quer que a gente seja feliz? Porque tem um pessoal aí que pensa que vida com Deus é vida de sofrimento só. Se você está bem com Deus, a sua vida está no sofrimento. Não creio nisso. Se você está em sofrimento, você está perto de Deus. Eu até diria, assim, que se você está sofrendo ou você está bem, a gente está perto de Deus. Né? Ou pelo menos Deus está perto da gente. Vamos colocar dessa forma. Mas eu estou dizendo assim que não é para eu encontrar Deus, eu não preciso necessariamente me submeter a uma vida de sofrimento. Isso implicaria que a pessoa que está bem não tem Deus, o que também não é verdade. Não é verdade. Mas será que Deus não quer, então, que a gente seja feliz? Que a gente não fique bem? Eu acho que quer, sim. Eu tenho certeza, na verdade, nem é achismo. Eu tenho certeza que Deus quer que a gente fique bem. Só que Ele sabe que o que nós chamamos de felicidade, aquilo que a gente acha que vai nos fazer feliz, Ele sabe que isso não vai fazer-nos felizes. Por quê? Porque o que diz o Eclesiastes no capítulo 3, verso 11? Deus colocou no coração do homem o quê? A eternidade. O que significa isso? Significa que o que pode satisfazer a gente plenamente, a gente não encontra nesse mundo aqui. Então, eu não posso ser feliz, pastor? Pode, mas não correndo atrás dessa felicidade, da comodidade, né, da conveniência, do prazer. O Eclesiastes, ele começa o livro dele falando que tudo, é Salomão falando, né? Ele fez de tudo na vida, o que ele encontrou ele descobriu que tudo aquilo não levou a nada, era vaidade. Vaidade. É uma coisa que é um vento, é uma coisa que nada me satisfez na minha vida. Então, ele começa o livro assim, e ele vai falando, e você vê o descontentamento de um homem que era extremamente poderoso, que tinha tudo, o homem das 1000 mulheres, riqueza não era o problema para ele. Então, ele falou, nossa, nada disso. E ele termina esse livro, o Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 13, dizendo uma coisa muito forte. A conclusão dele, depois de ter dito tudo o que disse, ele falou assim, olha, se você tiver que correr atrás de alguma coisa na vida, corra atrás disso. Ele fala, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O que a gente aprende com as experiências dos outros? É lógico que a gente quer ter as nossas próprias experiências. Até eu brinco com isso, né? Para Salomão dizer isso é muito fácil, porque ele chegou a ter tudo. Primeiro a gente quer experimentar para poder ver se chega na mesma conclusão. Então, se eu tiver tudo que ele teve, do jeito que ele teve, será que eu vou me sentir vazio como ele se sentiu? Eu acredito que sim. Mas eu não tive a experiência. Tudo indica que ficaria vazio. Porque os homens mais ricos do mundo, eles acabam ou se tornando tremendos egoístas,
ou acabam fundando organizações que vão humanitárias, as coisas vão investir. É assim, porque o outro lado não tem mais o que fazer. Tudo que eu quero eu tenho. Isso é até meio esquisito, né? Me lembra aquela história do rei Midas, né? Que Que ele tudo que tocou. punha a mão virava ouro. Mas o problema é que ele precisava comer, né? A hora que ele pegava a comida, então aquilo que parecia uma maravilha, quem que não quer, né? Pegar isso aqui, fazer isso aqui. Agora, isso aqui é ouro mesmo. A palavra de Deus é ouro para quem sabe usar. Então, se você quer ser... Esse é o meu ponto de vista, gente, pelo que eu aprendo nas Escrituras Sagradas. Se você quiser ser infeliz, viva nessa correria atrás da felicidade. Corra. Você nunca vai alcançar. E se alcançar, você vai descobrir que também correu atrás de nada. Ficou só patinando. Patinando. Agora, quer ser feliz? Quer ser feliz? Essa é a proposta dos evangelhos, é a proposta da Bíblia. Corra para Deus. Porque apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, do capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. É para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ser felizes. Essa é uma preocupação nossa. E aqui eu vou falar um negócio que você não gostar de ouvir, né? Já disse num culto e vi a reação das pessoas. Deus não está preocupado com a sua felicidade, ele não tem compromisso com a sua felicidade. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ah, mas e daí? E daí, quando a gente vive para a glória de Deus, aí a gente é feliz. É esse o negócio, porque daí a gente está vivendo com a eternidade em mente. E não com aquilo que é passageiro, aquilo que todos nós queremos, mas que no fim das contas mesmo... Vira enfado. Vira enfado. Eu, por exemplo, nós temos um amigo em comum, um pastor, que eu não vou dizer o nome, né, mas na sua velhice, quando ele já não tinha mais condições de nada, assim, o filho dele deu um carro para ele. Um carro. Um bom carro na época, ótimo, excelente carro, top na época. E eu fiquei pensando, mas o que o homem naquela condição vai querer com um carro desse? Agora. Então o carro teria que vir acompanhado de motorista, porque ele não pode dirigir mais. Já não faz mais sentido. Não faz sentido. Então, aquelas coisas que eu sonhava quando tinha 18 anos, agora que eu estou com quase 63, eu não são mais as mesmas coisas. Mudou. Meu sonho de consumo mudou. Logo, meu sonho de felicidade, no senso comum, também mudou. É lógico que quando a gente fala isso para um jovem de 20 anos, que tem toda uma vida, ele está imbuído de alcançar certos objetivos. Eu acho que faz parte da vida. Não estou condenando isso. E nem estou falando que está errado. Eu estou falando só que a gente não chega a lugar algum. Essa é a verdade das Escrituras. A nossa alegria está em Deus, em ninguém mais. Está naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno, não aquilo que é provisório, que passa. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer mais. Então, é assim que as coisas acontecem. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. O que realmente na Bíblia encaixa essa felicidade? O que atrai essa verdadeira felicidade duradoura? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa que está nos assistindo, ouvindo, ela deve fazer para que essa felicidade eterna entre no coração dela? É o básico, pastor César. A gente tem que correr para Deus. E aonde encontra Deus, a gente vai encontrar objetivo, porque nós dependemos de propósito na vida. Não é isso? A pessoa que se aposenta, por exemplo, que perde toda a sua... o que fazia na vida, uma pessoa que não tem outra coisa para fazer, a minha experiência diz que ela está morrendo rápido.
porque ela fica sem nada para fazer. E com Deus isso não acontece. A gente nunca se aposenta nas coisas espirituais. Até porque a vida está apenas começando, né, e ela vai se estender eternidade afora. A pessoa quiser ser feliz, ela tem que correr para Deus. Essa é a minha visão de felicidade. É o único passo. É o único passo, não tem jeito, não é para pastor, não é. Nós não estamos falando dessas questões, estamos falando de correr para Deus. Porque Deus é a fonte da nossa alegria. Né? É isso que o Neemias fala no livro que leva o nome dele, no capítulo 8. A alegria do Senhor é a minha força. É a alegria de Deus na minha vida. Davi, né, no Salmo 51, depois daquele revés todo que tem na vida dele, com Batseba, a morte do marido dela, que ele é o que encomendou a morte do marido da mulher para ficar com ela, etc. e tal. E quando a ficha cai, quando o profeta Natan vai falar com ele, no capítulo 51, o ponto forte ali é o seguinte: a gente vê o desespero de um homem, ele falando assim: olha, Deus, restitui, devolve a alegria da minha salvação. Devolve para mim. Ele podia perder tudo, ele fala, devolve a vida do cara, devolve a minha vida como era antes. Não, ele perdeu um negócio que ele descobriu depois que era de extremo valor, que era a alegria da salvação dele. E ele precisava ter isso de volta. Então as pessoas querem ser felizes, vá para Deus. Busque Deus na oração. Não tem nada ensaiado. Falar com Deus é falar com Deus. É abrir o coração. É abrir o coração para Deus. Vá na Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia e acha que é difícil, complicado, comece a leitura da Bíblia pelos evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Comece por João, talvez, seja o mais indicado, o Evangelho de João. Comece. E aí você vai começando a entender Deus, os mistérios da Deus, para você ter felicidade. Se você perguntar para mim, pastor César, se eu sou feliz, já vou terminar. Se eu sou feliz, eu vou dizer para você, eu vou responder assim: sim e não. Eu sou feliz, mas eu tenho que lidar com coisas na vida que me entristecem. Eu sou feliz, mas tem coisas na vida que me aborrecem. Eu sou feliz, mas eu tenho, por exemplo, fazer visita na UTI, e essas visitas, elas perturbam a alma da gente, mexe com a gente. Você vê o sofrimento, não só da pessoa, dos familiares, das coisas. Então, eu sou feliz, mas essa alegria que eu tenho não tem nada a ver com essas situações que eu tenho, com as quais eu tenho que lidar na vida. Essa alegria que eu tenho vem de Deus, vem do alto. Então, embora a felicidade não seja prioridade para Deus, Ele me dá uma porção da sua alegria que me dá forças, que me dá prazer, além daquilo. E eu tenho prazer em coisas simples, como tomar um café da manhã. Isso me dá muito prazer. Entendeu? Então, Deus quer sim o melhor para mim, para você, para todos nós. O prazer, a realização de cada um. Mas Ele sabe que isso a gente só vai encontrar nele. E em mais ninguém, porque Ele, repito, colocou a eternidade no nosso coração. Nada daqui vai nos dar a plena felicidade. Ou contínua felicidade. A Bíblia nem fala em felicidade, tá? A Bíblia fala em alegria. Não tem a palavra, ou pelo menos o conceito, o máximo que tem nas bem-aventuranças, mais do que feliz. Mas nem é feliz, é mais do que feliz. Então, a gente precisa ir para Deus. Muito bem. Porque senão... Pastor, faça o convite, então. Faço sim. 2 convites, né? 2 convites. Nós temos 2 convites. Faça para o culto. Isso. Nós queremos convidar vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo para, na medida do possível, estarem conosco ali na Avenida 13, número 826, entre as ruas 7 e 8, aqui em Rio Claro, na nossa comunidade. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 8 da manhã e às 18 horas. São cultos para Deus, não são para nós. Por isso,
A gente entende que Deus é objetivo, não enrola, Deus não precisa de muitas coisas, Deus só precisa da adoração do seu povo e liberar uma palavra para o seu povo. Então eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito abençoado se estiver conosco. Se você não fizer parte de nenhuma igreja, irmã, ninguém está chamando você para deixar a sua igreja para vir para a nossa, não é o nosso intuito, nós não queremos isso. Seja uma bênção, eu me lembro de um livro que fala, floresça onde você está plantado. Nem existe mais, não tem mais, esgotado. Mas você tem que florescer onde você está plantado. Mas se você não está plantado em nenhum lugar, nós estamos ali para receber você. E também queremos convidar você para estar conosco na nossa cantata de Natal, que será no domingo, dia 15 de dezembro, às 18 horas. Você vai gostar e também nós vamos gostar de ter você lá conosco. Muito bem. Que bênção hoje, espero que você tenha sido inspirado a buscar a verdadeira felicidade, aquela que é plena e não a passageira, e que você possa colocar a sua vida na mão de Deus. Queridos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, e eu tenho certeza que isso vai fazer toda quinta-feira a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.